Uma reputação leva uma vida para se construir, mas segundos para se destruir. E aí eu resolvi fazer uma pesquisa. E aí eu trouxe essas pessoas maravilhosas, mulheres poderosas, exemplos históricos: Cleópatra, Catarina Grande e Elizabeth I. Eu resolvi trazer mulheres porque eu acho que são mulheres que, para mim, são exemplos em momentos que eram muito importante manter a reputação e que foram autoridades diante de muitos homens, assim, em época que homens dominavam. A sua imagem, o seu nome, eles são as coisas mais importantes que você tem na sua vida. E se você não cuidar, você pode se prejudicar. Lembra que as pessoas falavam assim: "Ah, não empresta seu nome para ninguém, isso é muito importante, sujar o seu nome"? Isso é coisa bem antiga. Pois é sobre isso que a gente vai falar aqui, ó, na Lei 5 do Poder. Muito depende da reputação, então dê a própria vida para defendê-la. Essa lei é muito interessante. Eu vou trazer alguns exemplos aqui e vocês vão entender mais ou menos, acho que deve estar vindo aí na cabeça de vocês aí. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho um recado para você. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe nem quem eu sou Renata Alves, mentora, e toda semana eu estou aqui no YouTube trazendo conteúdos para você que vão ajudar você no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu vou te pedir um favor. Não deixe de se inscrever, ative o sininho, compartilhe com as pessoas que você acha que precisam desse conteúdo, inclusive com seus inimigos. E, se você gostar do vídeo, não deixa de dar um like. Bom, recado dado, bora pro vídeo, né? Esse vídeo aqui hoje o bicho vai pegar. O que diz a Lei 5 do Poder? Você já percebeu como as pessoas precisam, às vezes, gritar para serem ouvidas, mas tem gente que não precisa gritar para serem respeitadas? É exatamente isso. A reputação, ela é uma blindagem social. Ela gera confiança, ela protege as pessoas e empresas em momentos de crise, de incerteza. Às vezes, a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Em coisas que acontecem aí, de escândalos que acontecem. Tem empresas que se pronunciam, tem empresas que não se pronunciam, ou que quando se pronunciam, e se pronunciam no momento certo para defenderem a sua, olha que bonito que eu vou falar, a sua honra, o seu legado, que demoraram tantos anos para construir. E a gente tem também os julgamentos rápidos, as pessoas formam julgamentos antes mesmo de conhecerem os fatos, porque isso gera um mecanismo de defesa. Ah, mas fulano fez isso porque é isso, 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 mas fulano agiu desse jeito porque é aquilo, aquilo, aquilo. É sempre assim, né? A gente sabe disso porque a gente está passando por algumas coisinhas aí, né? Um tal de um caso de um banco aí, um tal de CPI daqui, CPI dali. Então, a imagem forte gera o quê? Uma posição forte. Ela coloca você numa posição de forma estratégica. Sempre, tudo que a gente está falando aqui, desde a primeira lei, a gente fala de poder, a gente fala de estratégia. Vocês sempre vão notar isso. E a reputação frágil, ela vai gerar boatos, ela vai gerar fragilidade para você, credibilidade ruim, tanto para pessoas quanto para empresas. Afinal de contas, empresas são feitas de pessoas, né, gente? Vamos lá. Não dá para separar. Não existe empresa sem pessoa, existe só o CNPJ, mas a pessoa não, a empresa não evolui, existe alguém trabalhando por essa empresa. Então, uma coisa está ligada na outra. Hoje em dia existem seguros para proteger as empresas de certas coisas e erros que, infelizmente, pessoas cometem, sem querer ou querendo. E por que a reputação ela manda no jogo do poder?
Vamos fazer assim, uma análise superficial. As pessoas raramente analisam tudo com profundidade, não é verdade? As pessoas sempre ficam ali no raso, mas ir fundo, deep, ninguém gosta de ir, dá trabalho, né? Existe um atalho mental. A reputação funciona como um atalho mental. Então, se você cuida bem dela, as pessoas vão ter uma visão melhor da sua reputação. Se você não cuida, aí, meu filho, sinto muito dizer. Presunção imediata. As pessoas vão presumir que quem você é antes mesmo de você se explicar, porque a reputação já vai chegar antes. Quais são as aplicações práticas? No trabalho. Isso vai influenciar promoção, liderança, confiança, mais trabalho, e aí vai, é um ciclo, né, gente? Nos negócios, vai influenciar nas suas vendas, nas parcerias, na sua autoridade, na sua prosperidade. Prosperidade. E na sua vida social, que são os seus relacionamentos, você decide quem é ouvido, quem é respeitado, quem é ignorado. A reputação faz isso com você. Então, toda essa parte de relacionamentos também está envolvida. Você viu que é uma coisa muito ampla, né? A gente não está falando só algo relacionado ao mundo corporativo, a gente também está falando aqui de algo relacionado à vida social. Bom, qual que é o lado de estar blindado, de estar defensivo aí da lei? Você precisa se proteger de ataques à sua imagem, ou seja, não dar as munições para que as pessoas possam atacar você. Sempre vou falar, uma lei está relacionada à outra. Você fala menos, sua reputação está melhor. Uma vez que você está gerando dúvidas, ela vai se espalhar mais rápido. A dúvida vai enfraquecer a sua posição. Isso é ruim. O que pode ser estratégico aqui? Em ambientes competitivos, a gente sabe que a reputação ela é vulnerável e preciosa. A pessoa ela pode ter talento, mas se ela não tem uma reputação boa, não adianta nada ter talento, sabe? Sabe aquele, vou pegar exemplo de esporte, sabe aquele jogador que ele é ótimo, ele joga muito bem, mas ele vive enfiado em encrenca? Ele briga com o juiz, ele bate no jogador. Não adianta ele ser talentoso, não adianta ele jogar bem. Ele se envolve fora da vida do jogo, fora dos campos, ele se envolve em briga, não adianta, a reputação dele é ruim. Porque a percepção pública das pessoas vai sempre pesar. Então, cuide da sua imagem, cuide das suas ações, cuide das suas palavras, das suas ações, para que a sua reputação, o seu nome, quando ele for lembrado, né, nossa, fulano, pessoa maravilhosa, super talentosa, carinhosa, empática, blá, blá, blá. Não que a pessoa fale, é talentoso, mas pelo amor de Deus, né? Encrenqueiro, nossa. Aí é ruim, né, gente? Aí não dá. E como fortalecer a sua reputação? O seu nome, quando, sabe, fulana? Nossa, maravilhosa, adoro ela, gente boa pra caramba. Como fortalecer isso? Para que as pessoas sempre lembrem de você de uma forma boa. Seja consciente. Você constrói a sua reputação com comportamento, atos, ações, e não somente com um discurso bonito. Ah, gente, eu tenho que falar. Esses dias já está rolando faz um tempo no LinkedIn, aquela famosa frase de alguns colaboradores, né? Ah, você fala bonito, mas eu já trabalhei com você. Por quê? Porque tem algumas pessoas que estão líderes, eu não vou falar que isso é líder, é chefe. Chefes que não melhoraram as suas ações e seus comportamentos e estão pegando branding, né, ações de branding, ou pegar alguém de branding que é péssimo. Eu conheço uma pessoa maravilhosa de branding, tá? Se vocês quiserem, eu indico. Ela é maravilhosa. E estão indo lá para o LinkedIn fazer publi. E aí a pessoa, os atos dela não condizem com o discurso bonito que ela faz. Ou ela vai lá na frente na empresa, fala bonito nos eventos e que adianta? É aquilo do famoso jogador, gente. Então é isso.
Não adianta, ah, bonitas suas palavras, mas eu já trabalhei com você. Por favor, entregue o que promete. Se você prometeu algo, faça. Se você não está conseguindo entregar, converse antes, explique o porquê. Mas não deixe de entregar, porque isso quebra, racha a sua confiança, a confiança que as pessoas têm em você, a credibilidade sua, e aí já era. E isso vale muito mais do que a sua aparência. Evite reações impulsivas, porque se você exagera demais, sempre tem que estar na defensiva, assim, não, mas espera aí, veja bem, nã-nã-nã, sabe? Isso passa insegurança, que você tem instabilidade emocional e isso não é legal para sua reputação. Escolha bem as parcerias e os lugares que você frequenta. Tudo isso pode contaminar ou fortalecer a sua imagem, por isso que você tem que escolher com sabedoria. Esses dias eu escutei, sempre vou falar dessa pessoa maravilhosa, Joel J, falando sobre isso. E também a Andrea Vermont falou: quando você está num ambiente que não favorece o crescimento, você vai crescer até aqui. Daqui para cá você não vai mais. Então mude de ambiente. Ele também falou: o que me ajudou a crescer foi relacionamentos. Se as relações que você tem hoje não estão te favorecendo, mude de relações. Obviamente, negócios e amigos, tá? Não vai mudar de esposa, de marido, namorado, a não ser que realmente a relação não está indo bem. Ok? Esses pontos aqui são super importantes para você. E como agora que a gente já falou aí como fortalecer a sua reputação, vamos falar um pouquinho aí de alguns exemplos. Ah, mas assim, o livro traz uns exemplos aí que eu não gostei muito não, tá. Então assim, ó, não vou falar desses exemplos, se vocês quiserem ler lá no livro, vocês vão ler. É muito legal, mas assim, para nós aqui, não são pessoas muito conhecidas, tal. E aí eu resolvi fazer uma pesquisa. E aí eu trouxe essas pessoas maravilhosas, mulheres, poderosas, exemplos históricos. Cleópatra, Catarina Grande e Elizabeth I. Eu resolvi trazer mulheres, porque eu acho que são mulheres que, para mim, são exemplos, em momentos que eram muito importante manter a reputação e que foram, ah, autoridades diante de muitos homens, assim, em época que homens dominavam, principalmente a monarquia. Então, o exemplo de Cleópatra, eita, tá até errando aqui o nome, foi o seguinte: ela fez uma parceria entre com Marco Antônio de Roma para proteger o Egito, o povo do Egito, mas ela acabou se apaixonando, tá? Ela usou as alianças estratégicas como jogadas de poder. Ela era uma soberana muito culta, muito considerada uma divindade, a gente sabe, porque os faraós são considerados divindades, e ela era muito carismática. E a relação dela com Marco Antônio, infelizmente, para proteger o Egito, acabou tendo um fim trágico. Mas ela manteve a reputação dela por muito tempo. Até hoje, ela é considerada uma das mulheres exemplares em relação à reputação de nome. Porque para ela a reputação não era só uma vaidade, ela quis manter o legado ali dela, da família dela, diante de uma ameaça. Era uma questão de sobrevivência para o Egito, diante de tudo que estava acontecendo. Então a gente vê que existe uma necessidade de se manter a reputação por uma questão de sobrevivência, no caso de Cleópatra. Eu cito aqui para vocês, eu vou deixar depois aqui, tem o filme da Elizabeth Taylor, aqui que estava a imagem, muito boa, mas também tem um seriado da Netflix que traz a história de Cleópatra, tá? Eu vou deixar aqui para vocês. Catarina Grande, que aqui eu coloquei o filme com a Ellen Mirror, porque tem um seriado na Amazon, mas ele é meio comédia, assim. Então, esse filme, sim, ele retrata Catarina Grande. Também vou deixar para vocês verem.
Ela foi uma czarina na Rússia, ela precisou fortalecer a posição dela, porque na época era só czares, e na época tinha aquela questão de os reis serem os, os, os impostos por Deus ali para reinar. E ela fez grandes reformas importantes para o progresso da Rússia não, né, do Império Russo, né, não era só a Rússia. Eu estava vendo um programa esses dias, eu esqueci qual é a cidade, mas acho que é a Bulgária, que tem Hungria, minto, que tem uma universidade, um hospital que foi construído na época do império dela, então assim, são coisas muito importantes, sabe? Então, tudo isso faz parte do império dela. Não foi uma pessoa muito boazinha também, mas ela soube equilibrar ali a reputação dela, da autoridade que ela tinha que ter imperial para governar, com coisas que ela dava para a população também, porque ela teve que fazer um equilíbrio ali. Depois, quando vocês forem ler, vocês vão verem o filme. Mas ela também ajudou a população. Ela criou muitas coisas, hospitais, universidades, tudo. E Elizabeth I foi, e aí é controverso, né? Porque ela foi filha de Henrique VIII com a Ana Bolena. Vocês sabem a história de Ana Bolena, né? Henrique VIII mandou, né, matar a coitada. E ela foi considerado o reinado dela como a Era de Ouro, porque primeiro ela acabou com o reinado dos Tudor, e ela iniciou a Era Elisabetana. Ela foi a rainha virgem porque ela nunca se casou, então ela não teve descendentes. Mas ela manteve a autoridade muito firme diante de homens e de políticos que não queriam ela no poder. Ela foi muito persistente em tudo que ela precisou fazer diante de crises. Tem o filme Elizabeth, que vocês viram aqui, um que retrata bem ela se pintando de branco, tudo com aquela maquiagem. Ela, na época com a Irlanda e a Escócia, ela foi muito importante, ela criou a Universidade de Dublin, na época. Quando ela fez tudo isso, ela construiu uma imagem muito importante, mesmo com essa questão da coroa, da imagem da família dela, tudo isso foi muito importante para ela. Aí agora eu me lembro da questão do seriado The Crown, que ele traz muito a questão dos duties, né, das obrigações que todos esses têm para fazer. Ou seja, as obrigações, eles trazem uma reputação, são as ações, ou seja, aquilo que a gente já falou agora há pouco, as obrigações, elas são mais importantes, os comportamentos são mais importantes do que o discurso. Não adianta fazer um discurso bonito se o cumprimento das suas obrigações não são feitos. Não só o The Crown fala isso, mas vamos pegar o filme A Grande Entrevista. Ele fala do envolvimento do príncipe Andrew, no caso do Epstein, e ele teve que renunciar aos cargos dele. Então, tudo isso para manter o quê? A reputação do nome da família. Olha como é importante isso. Não, você não serve. Tchau, sai daqui, você está poluindo o nome da família. É importante a gente sempre entender esses movimentos para a gente também usar como exemplos na nossa vida. Qual que é o exemplo prático que a gente tem hoje de reputação no nosso dia a dia? Então, a gente vai ter hoje, vamos pegar aqui o exemplo de um profissional que cumpre prazos, que age com clareza, que mantém a postura firme e é percebido como uma pessoa confiável. E a gente tem um exemplo de um outro profissional que ele é talentoso, mas ele é instável, ele se explica demais, ele vive envolvido em ruídos, em fofoca, ou seja, ele é menos confiável, mesmo apesar dos talentos. Sabe aquele profissional no ambiente de trabalho? Eu já dei o exemplo do jogador de futebol, mas sabe aquele profissional no ambiente de trabalho que ele é muito talentoso, mas ele é fofoqueiro, que ele é o chefe da rádio peão, vamos supor, ou aquele que vive brigando nas reuniões? É o caso do profissional B, tá? É assim que a reputação te dá as oportunidades, ela não vai refletir sobre quem você é, ela vai definir como que o mundo vai agir
e reagir perante você e para você. Agora, como que a gente vai fazer uma leitura aqui mais estratégica dessa lei? De acordo com os exemplos que a gente viu, os exemplos históricos, tá? A reputação ela funcionou aqui como um escudo e uma arma psicológica nos casos que a gente trouxe aqui. Quando o líder ele é percebido como uma pessoa forte, ele é maior do que a crise, como o caso, por exemplo, de Catarina Grande, ou o caso de Cleópatra, gente, como tá difícil falar Cleópatra hoje, ele vai reduzir a chance de um ataque direto e aumentar o custo político de ser enfrentado esse ataque. A gente está vendo algumas questões aí, eu não vou entrar no mérito aí, né, das questões políticas que a gente está vendo, né, de conflitos. E ter uma construção e manipulação, essas são as duas leituras estratégicas que a gente vê na Lei 5. A reputação, ela deixa de ser só defensiva, ela vira uma engenharia de percepção, ela passa a ser montada para influenciar e ter aliados, inimigos, e a opinião pública a seu favor, tá? Então, a conclusão que a gente tem é que na história a reputação ela venceu exércitos, ela venceu crises, ela sustentou impérios. A gente vê isso, né? Eu não dei os exemplos aí dos seriados. O The Crown é um exemplo. É, e livrou pessoas até mesmo de punições, de serem até mesmo mortas. Se vocês pegarem os exemplos do livro, vocês vão entender isso. Os exemplos que trazem no livro é que são exemplos que a gente não usa muito, exemplos de impérios orientais. São casos muito vívidos disso, tá? Qual que é? E o poder da reputação, qual que é? A Lei 5 ela vai nos lembrar sempre que poder, gente, poder não depende só do que você faz, mas do que os outros acreditam sobre você. Olha como isso é importante. E não é sobre só atitudes não é sobre só discurso, é sobre atitudes. O seu discurso tem que condizer com o que você faz, com as suas ações. Nesse jogo aí de poder, de influência, a reputação é um patrimônio, é um bem que você tem. Quando você tem ah, o poder, a reputação, quem a protege vai ganhar estabilidade. Isso é super interessante, porque como você tem patrimônio, ele é um bem. O que é um patrimônio? Como se fosse um edifício, né? O edifício ele tem que ser estável. Aí, quem negligencia isso, ele fica fácil de cair, ou seja, fica vulnerável. Você tem que ser um bem, um imóvel, uma torre inabalável. Então, a reputação faz parte disso. Se você quiser usar essa lei ao seu favor, pense da seguinte maneira: toda atitude sua está construindo ou corroendo a sua imagem? Reflita, como é que você está agindo perante o que você fala condiz com as suas ações? As suas ações condiz com o que você fala? Sempre haja de acordo com o que você está falando, porque no fim, a reputação é o seu nome que está funcionando como uma moeda de troca, uma moeda de valor. A gente não fala que nome sujo, nossa, fulano está com nome sujo que nem pau de galinheiro. Minha mãe fala assim, não, porque cartão de crédito você não empresta para ninguém, nome, fiador, essas coisas. Por quê? Porque isso é um bem muito valioso. Então, saiba usar o seu nome, a sua reputação de uma forma que você gere valor para você. Isso, e hoje em dia isso está muito mais valioso. Como disse Friedrich Nietzsche, é mais fácil suportar uma consciência pesada do que uma má reputação. Olha, que bonito. Põe essa frase aí no seu espelho e cuide da sua imagem, da sua reputação, das suas ações. É, já dizia Nietzsche. E durma com a consciência limpa, durma com a consciência leve, sem estar pesada. Bom, gente, essa foi a Lei 5.
Se você gostou, dá um like para ajudar a amiga aqui, ó. Dá um like, você me ajuda aqui a crescer mais o canal. Toda semana nós temos conteúdos aqui que vão ajudar você no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional. E não deixe de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com as pessoas que você acha que precisam desse conteúdo, inclusive os seus inimigos. Muito obrigada e até os próximos vídeos.